Meu nome é Débora Bonen, sou nutricionista clínica, mestre em educação em diabetes e membro da diretoria da Clínica Diabetes Saúde. Estou aqui hoje para convidar vocês para uma aula sobre nutrição e gestação. Vamos discutir as características e cuidados nutricionais dessa fase da vida da mulher para a segurança tanto do bebê quanto da futura mamãe. Vamos lá? O tema de hoje é nutrição e gestação, segurança para a mãe e feto. O organismo de uma gestante normal e bem nutrida experimenta uma série de adaptações fisiológicas que garantem o crescimento e o desenvolvimento do feto e asseguram as reservas biológicas necessárias ao parto, à recuperação pós-parto e à lactação. Sabemos da íntima relação entre nutrição e gestação, até observando a apresentação de amenorreia em mulheres que estão em desnutrição ou baixo peso extremo, mostrando que o corpo dessa mulher não está preparado para gerar um bebê, porque ele não está nutricionalmente preparado para isso. O estado nutricional materno é um dos fatores determinantes para o sucesso e para a evolução dessa gestação. A fonte de nutrientes que o feto tem para garantir seu crescimento vem das reservas nutricionais maternas e da ingestão alimentar durante esse período. É muito importante que a mulher ela planeje a sua gravidez, né? Nem sempre isso é possível, mas quando é possível, o planejamento da gravidez com uma alimentação mais adequada e adequando o seu estado nutricional pré-gravídico para o sucesso de uma futura gestação é muito mais recomendado. Sabemos que o corpo da mulher, independente se ele está no estado nutricional ideal ou não, ele vai ter processos adaptativos durante a gestação para manter e assegurar uma evolução adequada da gestação. Porém, também sabemos que os extremos, tanto as desnutrições quanto a obesidade, estão relacionados com problemas obstétricos com maior incidência do que uma gestante com estado nutricional normal antes da gestação. Então, um adequado peso pré-gravídico e um ganho de peso satisfatório são particularmente importantes para o sucesso da gestação. A recomendação de ganho de peso na gestação, ela é de acordo com o estado nutricional pré-gestacional, até para garantir que o estado nutricional que possa não estar tão bom antes da gestação, ele possa ser ajustado durante a gestação com as reservas energéticas adequadas para o futuro dessa gestação, para o processo de lactação e também para o processo do parto. Em relação ao estado nutricional e resultados na gestação, é interessante voltar um pouco na história e a gente observar que muitas das mulheres da época da Segunda Guerra Mundial, elas foram privadas da alimentação, levando a uma desnutrição. Essas mulheres que conseguiram engravidar, muitas delas tiveram uma relação muito grande dessa gestação com resultados desfavoráveis, como abortos, natimortos, morte neonatal, malformação congênita e baixo peso ao nascimento. Então, é muito importante a adequação desse estado nutricional pré-gravídico para o sucesso da gestação. As mães com baixo peso têm uma relação com a incidência de bebês menores e de menor peso ao nascimento e também prematuridade. Quanto menor o peso da mãe, tem relação com o tamanho da sua placenta, por isso também mães grandes elas tendem a ter bebês grandes, pois relaciona com o tamanho da sua placenta, e a placenta é a nutrição para o bebê. Quanto maior a sua placenta, mais nutrição esse bebê está recebendo de forma mais eficaz e mais tranquila. Quando a placenta é muito pequena, o bebê tem relação com menor peso ao nascimento ou prematuridade. Apesar dessa relação da nutrição materna com o prognóstico da gravidez, é muito interessante observar também que os processos adaptativos realizados durante a gestação, eles fazem com que realmente tenha uma segurança maior, principalmente para o desenvolvimento do bebê. Comparando aqui nessas duas figuras os compartimentos que são desenvolvidos durante a gestação de uma mulher com o peso normal, eutrófica, e uma gestante com o peso baixo, com uma desnutrição, subnutrida. Então, a gente observa que realmente, por mais
que tem uma diferença do tamanho do feto, placenta e líquido amniótico em relação ao da gestante eutrófica, não há uma diferença tão grande quanto o depósito materno, que seria os estoques de gordura que essa gestante teria que ter para o final da gestação para garantir o crescimento do bebê, além de garantir o pós-parto, né, a lactação, que é essa necessidade energética maior para esse período. Os compartimentos de desenvolvimento do bebê, eles são desenvolvidos de forma eficaz para o período gestacional, mas realmente o que tem mais diferença é o depósito materno de energia. Gestantes com baixo peso prévia à gestação, elas tendem a ter uma menor volemia materna, né, menos volume sanguíneo, redução do tamanho placentário, então a sua placenta acaba sendo um pouco menor, que demonstra, né, o tamanho da nutrição, de aporte de nutrientes para esse bebê. Então, ele acaba recebendo uma quantidade menor de nutrientes, podendo levar a bebês com baixo peso ao nascimento. Essa tabela demonstra os valores de índice de massa corporal pré-gestacional, o estado nutricional da mulher e o ganho de peso gestacional recomendado por idade gestacional. Sabemos que mulheres com menos reservas energéticas, com baixo peso, devem ganhar mais peso durante a gestação, e as mulheres com mais peso, com mais reservas energéticas, devem ganhar menos peso durante a gestação. Então, é muito importante controlar o ganho de peso durante a gestação. É recomendado para uma gestante de peso normal, com índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9, uma média de ganho de peso até o final da gestação de em torno de 11,3 até 15,9 quilos. Essa quantidade ela pode variar semanalmente entre 300 e 400 gramas após a 14ª semana. Então, em média, um ganho semanal de 400 gramas para essa gestante com peso normal pré-gestacional. Durante o primeiro trimestre, não é necessário um ganho de peso expressivo, então a recomendação fica em torno de meio quilo a 2 quilos no primeiro trimestre. Para gestantes de baixo peso, pode variar de 12,7 a 18,1 quilos de ganho até o final da gestação. Para gestantes com sobrepeso, que tem índice de massa corporal entre 25 e 29,9, o ganho de peso recomendado vai de 6,8 quilos até 11,3. E para gestantes obesas, com obesidade pré-gestacional com índice de massa corporal pré-gravídico maior que 30, esse ganho ponderal total deve ser de 5 a 9 quilos, em média 7 quilos de ganho para mulheres obesas. Aqui temos um gráfico de acompanhamento do ganho de peso gestacional conforme idade gestacional. Embaixo temos as semanas de gestação e ao lado os quilos ganhos durante a gestação. Temos 4 faixas A, B, C e D. E a recomendação seria que as gestantes obesas não passassem aí da faixa D, né, de curva para crescimento durante a gestação. Para gestantes com sobrepeso, não passar da faixa C. As gestantes com peso normal seriam na faixa B. E as gestantes com baixo peso deveria ganhar mais peso, então fica em torno dessa faixa A. Então, é muito interessante a gente observar durante, né, essa gestação, se ela não estiver enquadrada na quantidade certa de ganho de peso, podemos fazer mudanças de estratégias nutricionais no plano alimentar e de orientações nutricionais para que essa gestante consiga adequar o ganho de peso durante a gestação para ter um sucesso até o fim dessa gestação. A obesidade ela pode ser um fator de risco também durante a gestação. Então, o ganho de peso recomendado para mulheres obesas que engravidam é uma orientação muito importante para a busca do sucesso dessa gestação. Nós sabemos que a incidência, né, de complicações obstétricas é muito maior para essas gestantes, principalmente tem relação com incidência maior de diabetes gestacional, hipertensão, problemas de pressão diversos, né, que podem levar a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, pielonefrite, tromboembolismo.
Esses problemas obstétricos da mulher pode levar com que o bebê também tenha uma prematuridade, com uma dificuldade ainda da formação de alguns órgãos, né, da evolução dos seus pulmões. Então, são bebês que podem precisar, né, de ficar em incubadora por mais tempo e cuidados intensivos maiores. Quando esses bebês também não são macrossômicos, né, com tamanhos muito grandes, e até isso faz com que possa ter a necessidade de um parto prematuro. Então, realmente, a gente precisa focar num ganho de peso esperado para a pressão e a glicose dessas gestantes ficarem mais bem controladas e para ter realmente um sucesso até o final da gestação. Então, ajustes calóricos e melhora da qualidade alimentar são importantes durante todo o período gestacional, avaliando os resultados. Do ponto de vista nutricional, existem duas fases na gestação. Ela pode ser dividida em fase materna e fase fetal. A fase materna corresponde aproximadamente à primeira metade da gravidez. O organismo da gestante se prepara para permitir o desenvolvimento do feto na segunda metade da gestação, a fase fetal. Durante a fase materna, várias adaptações fisiológicas são observadas no organismo da mãe. O aumento do apetite e da eficiência digestiva e absortiva. É muito interessante que, como tem uma necessidade maior aí de nutrientes, o corpo se prepara com um processo absortivo mais ajustado, mais adequado a essas necessidades nutricionais mais aumentadas. O aumento do apetite também ajuda nessa questão de trazer mais nutrientes para o corpo. O aumento da volemia, né, do volume do sangue e dos volumes também de líquidos intracelulares. O aumento no débito cardíaco e no fluxo sanguíneo renal e periférico. Aumento na ventilação pulmonar, porque as trocas gasosas são feitas de forma com grandes velocidades, né, de forma mais intensa. E a formação de estoques de nutrientes também, ela começa a ser desenvolvida para a segunda metade da gestação. Aumento na produção da insulina, na produção hepática de triglicerídeos para essa reserva energética e na mobilização também de ácidos graxos pelo tecido adiposo. Essa mobilização de ácidos graxos são principalmente para evitar que esse bebê possa estar em algum processo de queda de glicose materna e com baixo fluxo de glicose para o mesmo. Então, esse aumento, né, da eficiência de ajuste de glicêmico após uma queda de glicose com mobilizações de tecido gorduroso para ajuste dessa glicemia, também são para evitar que falte algum tipo de suprimento para o bebê. Na fase fetal, boa parte das reservas nutricionais da mãe é utilizada. Nesse período, o feto experimenta extraordinário crescimento. Na 14ª semana, pesa cerca de 20 gramas. Na 34ª semana, aproximadamente 2.500 gramas, 2,5 kg. Ou seja, 125 vezes maior do que na 14ª semana. Então, realmente, a fase materna é um período que tem um desenvolvimento, né, de compartimentos, de ajustes metabólicos e fisiológicos da mãe para permitir a formação do bebê e, na segunda metade, o desenvolvimento do ganho de peso desse bebê. A gravidez é uma ocasião de crescimento e necessidade adicional de nutrientes. Mas essa necessidade adicional de nutrientes não é necessário, né? Como sempre dizem por aí, comer por dois. Né? Se tem uma ingestão alimentar um pouco maior, já tem sanada as necessidades nutricionais da gestação. No início da gestação, a alimentação deve ser praticamente igual à da mulher adulta, observando qualidade nutricional e horário de refeição. Após o segundo trimestre, há realmente uma necessidade de aumentar a ingesta calórica dessa mulher, dependendo, né, dos seus resultados de ganho de peso durante a gestação. Hoje, o tratamento correto é observar os resultados e o planejamento alimentar conforme os resultados e as necessidades nutricionais.
Então, em relação às calorias, o gasto energético ele não dobra, né? Ele tem um aumento, mas ele não dobra. Não é necessário mesmo comer por 2. As recomendações são um adicional de, em média, 300 calorias por dia a partir do segundo trimestre. É colocado que 80.000 calorias são necessárias para uma gestação normal, para o desenvolvimento e o sucesso da evolução da gestação. Desenvolvimento também do bebê. Então, dividindo pelo tempo de gestação, seriam 300 calorias por dia a partir do segundo trimestre, a recomendação para a gestante. Fica isso em torno de 30 a 35 calorias por quilo de peso pré-gestacional. Né? As pessoas, os nutricionistas que estão fazendo plano alimentar, eles podem utilizar outras fórmulas para o gasto energético e adicionar as 300 calorias dia após o segundo trimestre. Isso vai muito também, essas 30 a 35 calorias por quilo, de acordo com o gasto energético de exercícios que essa gestante possa estar fazendo e também dos resultados de ganho de peso até aqui. Para grávidas adolescentes, nós temos recomendações diferentes. Elas tendem a ter bebês com menos peso, com baixo peso ao nascimento, com menos de 2,5 quilos. Isso demonstra a imaturidade fisiológica e emocional dessas gestantes. O estado nutricional dessa mulher, ele ainda está também em desenvolvimento, tá? De crescimento e desenvolvimento dos seus próprios tecidos corporais. Então, o gasto energético para ela é maior na gestação e tem que contar com essa adolescência. Né? Então, seria em torno de 38 a 50 calorias por quilo de peso pré-gestacional, o que corresponde a um adicional de 500 calorias por dia. A distribuição de macronutrientes deve seguir um padrão de alimentação saudável recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de forma individualizada. É necessário avaliar melhor essa gestante, né? Como é o gasto energético dela em relação à atividade física, se tem outras comorbidades, como foram os resultados e o hábito alimentar até esse momento da gestação, quando a gente vai ter uma avaliação. Então, os carboidratos eles devem ser a base da alimentação da gestante, sempre selecionando carboidratos mais interessantes. De 50% a 60% do valor energético total deve vir dos carboidratos, mas é interessante que não seja mais que 10% da forma de sacarose, né, de alimentos ricos em açúcar e farinhas refinadas. É importante também que seja selecionado carboidratos de fontes complexas, né, de carboidratos complexos que possam dar mais trabalho um pouquinho para a digestão, para não dar picos glicêmicos. Então, carboidratos de baixo índice glicêmico são mais interessantes para a fase da gestação, que é uma fase também que a gestante pode ter mais resistência à insulina. Então, é importante selecionar melhor os carboidratos. Então, frutas, cereais integrais, arroz integral, massas integrais são interessantes, além dos legumes e laticínios desnatados. Leguminosas também, que tem um carboidrato, tem seu amido junto com fibra. Então, é muito interessante, né, conjugar carboidratos de baixo índice glicêmico na alimentação da gestante. As proteínas devem prover entre 15% a 20% do valor energético total. Normalmente, a necessidade básica de proteína é de 0,8 gramas por quilo por dia. E na gestação ela sobe para 1,1 gramas por quilo por dia. Então, a média adicional de proteínas diárias vai entre 10 e 16 gramas dia. Essa quantidade realmente não é uma quantidade difícil, né, de se atingir. Se a gestante comer em torno de meio bife a mais, um copo de 300 ml de leite, utilizar 2 ovos a mais no seu dia, a gente já consegue atingir a necessidade de proteína além do que ela já ingeria. Em relação aos lipídios, também é importante manter em torno de 25% a 30% do valor energético total vindo dos lipídios e principalmente escolher lipídios com perfil, né, de gordura melhores.
né? Principalmente os óleos vegetais de boa qualidade, como azeite, óleo de canola, ou o uso de oleaginosas, ou peixes que tenham ômega 3, né? Interessante que o perfil de gordura da alimentação pode ajudar também, tem muitos estudos demonstrando que o ômega 3 na gestação pode ajudar na formação do sistema nervoso do bebê. Então, a seleção dessas gorduras boas é sempre muito interessante. Diminuir, né, as gorduras saturadas, excesso de gorduras animais e aumentar as gorduras de fonte vegetal. É importante a gente falar também sobre a privação alimentar na gestação. A gente sabe que muitas gestantes têm uma preocupação muito grande, né, de ganhar muito peso durante a gestação e não conseguir perder esse peso após a gestação, manter um sobrepeso. Então, muitas mulheres acabam experimentando fazer privações alimentares durante a gestação. E a gente sabe que esse momento não é o momento correto para uma perda de peso, não é o momento correto para uma privação alimentar. Né? Então, realmente é importante que essa gestante tenha um suprimento regular e adequado de nutrientes para o processo de desenvolvimento desse bebê. Muitas evidências experimentais mostram que quando a gestação se desenvolve sob condições de privação alimentar, o corpo materno ele é mais poupado que o fetal. Embora isso pareça estranho, garante a possibilidade da lactação, que talvez seja mais importante no longo prazo para a criança que o desenvolvimento intrauterino. Como a gente viu, os compartimentos eles são formados, mas realmente o peso do bebê ele fica deficiente quando tem uma privação alimentar. A mulher ela vai manter as suas necessidades básicas do corpo dela e muitas vezes o bebê ele não é desenvolvido para um ganho de peso adequado até o final da gestação, levando a bebês, né, com baixo peso ao nascimento, com dificuldades, né, de desenvolvimento até o fim dessa gestação. Então, a privação alimentar com dietas muito restritas em carboidrato, tanto dietas low carb quanto dietas cetogênicas, não são recomendadas para o período gestacional, independente se a mulher tem diabetes ou não. Essas dietas restritas em carboidrato, elas podem aumentar os níveis de corpos cetônicos ou aumentar a cetonemia, né, os corpos cetônicos no sangue. Níveis extremos desses corpos cetônicos podem indicar um risco aumentado de morte fetal ou neonatal. Nós sabemos que quando temos uma restrição muito grande de carboidratos, a glicose do sangue ela pode baixar com mais facilidade e o corpo da mulher ele está pronto, né, para fazer essas retiradas de reservas energéticas para aumentar a glicose do sangue para fornecer a glicose para o bebê. Então, retirando, né, quebrando ácidos graxos, que são gorduras, para fornecer glicose para o organismo da mulher e para o bebê, tem formação desses corpos cetônicos. Então, o excesso de formação desses corpos cetônicos tem relação também com problemas obstétricos, principalmente morte fetal ou neonatal. Em relação aos micronutrientes e a necessidade na gestação, é interessante a gente observar esse quadro da RDA 89, que demonstra quais são as necessidades, né, de nutrientes, de micronutrientes em relação a mulheres de 15 a 18 anos, 19 a 24 anos, 25 a 50 anos e mulheres grávidas. Nós percebemos que realmente o aumento de necessidade para mulheres grávidas não é tão grande para a maioria dos micronutrientes. Então, por exemplo, aqui em relação à vitamina A, ela se mantém a necessidade em torno de 800 microgramas. Vitamina D, ela aumenta em relação às mulheres de 25 a 50 anos para as gestantes, mas ela mantém a mesma necessidade que era antes, com 19 a 24 anos. Então, a vitamina E, ela sobe um pouco, mas não tanto, mas sobe um pouco. A vitamina K, ela se mantém praticamente a mesma. Vitamina C, ela aumenta 10 miligramas, né? E a vitamina C realmente é algo fácil da gente atingir as necessidades, né? Uma laranja tem em torno de 60 miligramas já de vitamina C. A tiamina, ela aumenta um pouco. Riboflavina também aumenta um pouco.
niacina, vitamina B6, mas o que tem um aumento mais expressivo é o folato, né, o ácido fólico, e o ferro. São dois micronutrientes que têm uma preocupação maior. A gente percebe que tem um aumento também de vários outros micronutrientes, mas o aumento ele não é tão expressivo a ponto de necessitar uma suplementação. As necessidades mesmo que são aumentadas e o aumento do apetite, do processo absortivo da mulher, ele já vai sanar essas necessidades. Claro que nós temos já alguns protocolos de alguns obstetras, ginecologistas, temos multivitamínicos adequados para a gestação. É muito importante, se for fazer alguma suplementação, que seja bem orientada e com multivitamínico certo, pois um excesso de micronutrientes ele também está associado com efeitos tóxicos, né, com toxicidade e teratogenicidade, que são problemas de malformações e de problemas obstétricos. Então, realmente, os que são mais necessários, que podem ser mais pensados em suplementação, são o ácido fólico e o ferro, que realmente acaba tendo uma dificuldade muito maior da gente conseguir suprir só com alimentação. Em relação ao ácido fólico, já temos protocolos de suplementação, inclusive antes da gestação. Na pré-concepção, podendo variar de 1 mês até 3 meses antes da gestação, indo até a 12ª semana de gestação. No primeiro trimestre, deve-se suplementar o ácido fólico, pois o ácido fólico ele tem uma relação, a sua deficiência tem relação com defeitos do tubo neural do bebê. Então, pode estar relacionado com malformações, principalmente da coluna vertebral do bebê. Então, é muito importante a suplementação do ácido fólico com 600 microgramas, no mínimo, a 5 miligramas por dia de ácido fólico. Então, na alimentação, a gente não teria como suprir essas necessidades. 200 microgramas, ele pode vir da alimentação, a média da ingestão alimentar da maioria das pessoas, e os 400 microgramas extra viriam da suplementação. A necessidade de ferro, ela aumenta muito durante a gestação, né? O aumento da massa de eritrócitos, a formação do feto, do tamanho da mama, do útero, a placenta, as perdas sanguíneas, tanto no parto quanto no puerpério, né? Tem mulheres que podem sangrar após o parto até 40 dias. Então, isso eleva muito a necessidade diária de ferro no período gestacional. Principalmente esse período gestacional para se aumentar a reserva de ferro para essas perdas que podem acontecer, principalmente no período do parto e do pós-parto, e também para a lactação. Então, de 15 miligramas, ela vai para 30 miligramas por dia, necessidade de ferro, mas também as adaptações na gestação, elas podem facilitar essa necessidade de ferro ser suprida, pois a absorção ela também dobra. Mas existe já protocolo da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de uma suplementação profilática de 40 miligramas por dia a partir da 20ª semana de gestação, para garantir essas reservas de ferro para esses períodos mais avançados da gestação e para o pós-parto. E em relação às outras vitaminas e minerais, realmente a necessidade de suplementação ela só se faz quando detectadas deficiências nutricionais, como já dito anteriormente. É muito comum alguns sintomas durante a gestação, né? Principalmente no primeiro trimestre, muitas grávidas experimentam sintomas como náuseas e vômitos. E é uma fase também que é importante garantir o suprimento regular de nutrientes. E essas grávidas muitas vezes não têm vontade de se alimentar ou até apresentam vômitos, né? Com facilidade de não ter processos absortivos normais durante essa fase. As refeições secas, frequentes e de pequeno volume, elas podem ajudar muito nesse processo de tolerância à alimentação, né? Então, alguns biscoitos secos, principalmente integrais, são interessantes. Utilizar a alimentação mais líquida
deveria ser mais entre as refeições para ser mais bem toleradas. E o uso de gorduras também deve ser limitado, pois tem relação maior com esse período de náusea e vômito, tem um aumento dos sintomas. Existem grávidas, né, que têm hiperemese gravídica, que é o excesso desses sintomas, com uma quantidade muito maior de incidência de vômitos. Então, 2% das mulheres podem passar por isso, e como tem relação com uma desidratação forte, né, numa fase da gestação, que realmente é necessária esse suplemento tanto de líquido quanto de nutrientes para o bebê e para a mulher, ela pode precisar de hospitalização, principalmente para essa hidratação, e caso não precise, não consiga fazer a ingestão alimentar normal, que supra pelo menos a mínima necessidade do corpo dela e do bebê, é necessário também uma nutrição exterior, uma nutrição artificial. Não é recomendado, né, o consumo de álcool durante a gestação. Os estudos não conseguiram demonstrar uma quantidade e um tempo certo da gestação que possa ser seguro utilizar uma quantidade de álcool para as gestantes. Então, realmente, por isso, é contraindicado por ter associação com problemas durante a gestação, teratogenicidade, né? Então, tanto para o bebê quanto para a mulher gestante, não é interessante que a gente tenha consumo de álcool durante a gestação. A cafeína também tem relação com o risco de aborto. Ela é capaz de atravessar a placenta, então em grandes concentrações ela pode afetar a frequência cardíaca e a respiração do feto. Então não é recomendado que se use uma quantidade de alimentos ricos em cafeína de forma indiscriminada, deve ser controlada. Alguns estudos são inconclusivos, a gente sabe que não é proibido, por exemplo, utilizar um café durante a gestação, mas o excesso não é recomendado. Então, a gente recomenda não passar de 2 xícaras por dia. A alimentação da gestante deve ser uma alimentação mais natural, né, reduzida em alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, com o mínimo possível, né, de conservantes, de químicas. Então, realmente é uma alimentação mais planejada de forma natural e de forma realmente com todos os grupos alimentares necessários para suprir suas necessidades. Além disso, é importante cuidar da questão da higiene dos alimentos. Alimentos crus, como vegetais crus principalmente, não é interessante que seja utilizado fora de casa, né? Quando a gente não sabe qual é a procedência do tipo de higienização que é feito em cada local. Então, alimentos mal higienizados, ele pode ter mais facilidade de levar doenças, né? De processo de infecções. Então, até o risco mesmo de toxoplasmose, alimentos de carnes mal passadas, comida japonesa, queijos artesanais não pasteurizados. Então, tudo isso não é recomendado durante a gestação para realmente não ter essa facilidade de ter qualquer infecção durante a gestação. Em relação às fibras, é necessário um pouco mais em relação à necessidade de uma pessoa adulta. Em média, uma pessoa adulta deve ingerir em torno de 25 gramas de fibra e a gestante em torno de 28 gramas por dia, mas realmente não é tão comum, né, as pessoas adultas observarem tanto quanto de fibra está sendo ingerido, mas realmente é interessante que a gestante observe isso, pois a ocorrência de constipação intestinal na gravidez é muito grande, é muito maior, né? Então tem uma redução na motilidade intestinal e que isso acontece com muita facilidade. E as gestantes que não estão preparadas com uma alimentação adequada, com a ingestão de líquido adequada junto com a quantidade de fibras adequada, passam por problemas de constipação até bem graves, né, com necessidade até de supositórios e problemas até de hemorroidas durante a gestação. É importante que a gestante cuide também dos horários de refeição, né, 3 grandes refeições intercaladas com pequenos lanches. Essa quantidade de refeições, ela vai garantir também essa necessidade nutricional um pouco mais aumentada, então é importante ter horários de refeição.
até para não ter grandes volumes no momento só, para evitar sintomas também, tanto de náusea, vômitos, que podem acontecer também no final da gestação pela pressão do útero, né, no trato gastrointestinal, no estômago. Então é importante que esses horários de refeição sejam bem equilibrados, além de toda a alimentação, né, balanceada com todos os grupos alimentares, segundo o Guia Alimentar da População Brasileira. As gestantes devem utilizar na sua alimentação todos os grupos de alimentos, né? Laticínios, cereais, carnes e equivalentes, ovos, leguminosas, vegetais, frutas, óleos e gorduras e doces. Mas temos as recomendações para cada tipo, né, de faixa etária e no momento da gestação também. Então, as recomendações na gestação seriam em torno de 3 porções de laticínios por dia, em média 240 ml de um copo de leite, ou um iogurte, 200 gramas de iogurte, ou uma fatia de 30 gramas de queijo seria uma porção desse alimento. Cereais, ela pode variar entre 5 a 9 porções por dia. As porções, elas estão equilibradas em média 150 calorias por dia, que seriam em média um pãozinho, né, um pãozinho francês, 2 fatias de pão integral, ou então em média 4 colheres de sopa de arroz ou substitutos. As carnes equivalentes vão a necessidade entre 1 e 2 porções por dia, né, ou então seriam em média 1 a 2 bifes por dia de 100 gramas. Os ovos podem ser utilizados em substituição à carne, mas não é necessário utilizar ovos extras se a carne estiver sendo ingerida, mas é uma boa fonte também de proteínas e de gorduras. As leguminosas, feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, uma porção por dia, que seria em média uma concha, né, de feijão. Os vegetais, cada porção seria em média 2 a 3 colheres de sopa e devem conter na alimentação da gestante por dia em média de 4 a 5 porções diárias. A gente fala que é importante ter aquele prato saudável, né, com pelo menos metade do prato rico em vegetais e legumes coloridos. Então, é importante que isso seja feito no almoço e no jantar para suprir essas necessidades vegetais, ou que a gestante consiga, né, fazer um prato legal de salada mesmo durante só o almoço. As frutas devem prover entre 3 e 5 porções diárias. É importante que essas frutas sejam intercaladas, não é interessante que sejam utilizadas todas de uma vez. Os óleos e gorduras, 1 a 2 porções, seria em média uma colher de sopa de óleo, por exemplo, ou meia colher de sopa de manteiga ou de outro tipo de gordura mais sólida. Os doces, 1 a 2 porções diárias, pode fazer parte da alimentação da gestante, né? Então, realmente não é interessante que isso seja em cada refeição, mas essa questão da quantidade de doces também está contabilizada a quantidade de colheres de açúcar para qualquer bebida. Então, realmente, se for utilizar um açúcar num cafezinho, num chá, num suco, uma de manhã e uma de noite ou de tarde já suprem essa necessidade, e o que passa disso acaba sendo mais do que as recomendações. Devido a esse limite, né, de ingestão de açúcar que a gente deve ter numa alimentação saudável, muitas vezes se faz interessante utilizar alguns adoçantes, mesmo na gestação. Nós sabemos que os adoçantes não são essenciais, mas se usados com moderação não são proibidos e não trazem risco à saúde dentro das recomendações de utilização máxima tolerável das Organizações Mundiais de Saúde. Tá? Então, estévia, sucralose, aspartame e acesulfame K são os adoçantes não calóricos mais recomendados aí durante a gestação. O ciclamato de sódio e a sacarina não estão listados aqui, porque o ciclamato de sódio geralmente ele é associado à sacarina nos adoçantes, e o ciclamato ele tem relação com câncer de bexiga em ratos, não é extrapolado isso para seres humanos, mas realmente por passar pela placenta, né, ter essa facilidade de passar pela placenta, o ciclamato de sódio não é recomendado durante a gestação.
Um dos problemas mais comuns, né, na gestação é o diabetes, né? O diabetes ou gestacional ou a mulher que já é diabética e engravida. Então, nós vamos falar um pouco agora de dietoterapia, de nutrição na gestante diabética. Nós podemos ter 3 tipos de diabetes na gestação. A diabética tipo 1, que já era diabética antes da gestação, ou seja, diabetes tipo 1 pré-gestacional. A diabética tipo 2 pré-gestacional e um diabetes gestacional, né, que começou durante a gestação. Quando a mulher já é diabética antes da gestação, ela deve saber que a gestação dela deve ser planejada, né? Para todas as mulheres deveriam ser planejadas essas gestações, mas realmente para a gestante que é diabética, isso se torna mais importante ainda, pois níveis glicêmicos e controles glicêmicos ruins na concepção ou durante a gestação, eles podem realmente ter um impacto maior na gravidez, tanto do bebê quanto da mãe. Então, manter uma hemoglobina glicada, que é esse A1C, que é a hemoglobina glicada, que é a média de glicose nos últimos 3 meses, menor do que 7%, é recomendado. Preferencialmente menor que 6%, que é um controle glicêmico ainda melhor. Então, realmente, essa gestante, ela deve planejar a gestação períodos antes, né, de pensar em engravidar, para o sucesso, principalmente desse início da gestação. Ele está relacionado muito com problemas de abortos, prematuridade e malformações. A hemoglobina glicada, ou A1C, ela tem relação com a glicemia média. Hemoglobinas glicadas em torno de 7% têm uma média glicêmica de 154 nos últimos 3 a 4 meses. O modelo anterior se utilizava em torno de 170, agora 154. Então, um percentual de 6%, a média glicêmica em torno de 126. O diabetes gestacional é uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação atual e tende a normalizar após o parto. É o problema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência em 3 a 25% das gestações. Caracteriza-se pela elevada resistência à insulina a partir de em torno de 24 semanas de gestação. É muito comum, né, o protocolo da gestante já entre 20 e 24 semanas fazer um teste de tolerância à glicose, o teste oral de tolerância à glicose, para verificar como que está o controle glicêmico, como que está a curva glicêmica após a ingestão de uma quantidade maior de carboidratos, para verificar se essa gestante está tolerando bem o carboidrato ou não. A resistência à insulina ela começa a aumentar a partir de meados, né, da gestação, principalmente pelos hormônios, né, secretados pela placenta. A progesterona ela tem essa função de também ter uma resistência à ação da insulina para não faltar glicose para o feto num período principalmente de jejum. Os critérios diagnósticos para diabetes gestacional da Associação Americana de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Diabetes são que, em jejum, essa glicose deve estar menor que 92, então acima de 92 já é diagnóstico de diabetes gestacional. Em 1 hora após a refeição, após o teste de tolerância à glicose, na verdade, seria até 180 a tolerância. E 2 horas até 153. Valores mais altos que isso, já se tem um diagnóstico de diabetes gestacional. E as metas de controle metabólico durante a gestação, elas são mais apertadas, né? O controle glicêmico ele deve ser mais rígido durante a gestação do que para as pessoas com diabetes que não estão grávidas. Então, a gente segue muito as recomendações da ADA, né? Associação Americana de Diabetes. Então, o jejum deve estar em torno de menos que 95, 1 hora após a refeição ou pós-prandial menor que 140 e 2 horas pós-prandial menor que 120.
Como para gestante não diabética, o tratamento nutricional, né, é uma orientação alimentar que permita também um ganho de peso adequado e o controle metabólico, né, o controle glicêmico dessa mulher. Então, realmente deve ser individualizado em relação ao tratamento que ela faz, medicações, insulina ou simplesmente ajuste dietético ou exercícios. Então, essa gestante ela deve ser acompanhada pela equipe nutricional para adequar realmente à necessidade de ganho de peso e controle metabólico. A orientação dietética também é individualizada, necessária para atingir as metas de tratamento. Então, o cálculo da energia também é de acordo com o índice de massa corporal pré-gestacional. Então, realmente, essa gestante vai ser observado qual que é o estado nutricional pré-gravídico para ditar qual é a necessidade de ganho de peso e fazer as avaliações mês a mês ou semanalmente para o controle desse plano alimentar. A distribuição de macronutrientes já muda um pouco em relação às gestantes sem diabetes. Ela pode prover em carboidratos de 40% a 55%. Então, no mínimo 175 gramas por dia. Não é recomendado, né? Dietas com muito baixas quantidades de carboidrato. Então, sempre observando, né, o baixo índice glicêmico, alimentos ricos em cereais integrais, ricos em fibras, né, para usar, ter um controle desse índice glicêmico e dessa elevação da glicose pós-refeição. Em relação às proteínas, a necessidade é a mesma, 1,1 gramas por quilo dia, 15 a 20% de proteínas do valor energético total. E em lipídios, pode aumentar um pouco de 30 a 40% de gorduras, principalmente observando as gorduras boas, né? Como já dito anteriormente para as gestantes sem diabetes. O ganho de peso é entre 300 e 400 gramas por semana a partir do segundo trimestre para as gestantes com peso normal, como também para as gestantes sem diabetes. A dieta deve ser planejada com o objetivo de evitar episódios de hipoglicemia, hiperglicemia e cetose. Então, é muito importante, né, metas de carboidrato por refeição, distribuir esses carboidratos de forma harmônica na alimentação da gestante para evitar episódios de quedas de glicose e também grandes volumes de carboidrato numa mesma refeição que podem, né, favorecer a hiperglicemia. Evitar também a ocorrência de cetose, né? Então, essas dietas muito restritas de carboidratos e a cetose para uma gestante que já é diabética, ela pode ter um risco maior, né? Porque os corpos cetônicos aumentados, ele pode levar a complicações agudas, principalmente no diabetes tipo 1, podendo levar a cetoacidose diabética, que é uma complicação grave, principalmente durante a gestação. Deve-se adequar, né, as doses de insulina e os horários de administração, principalmente ajustando as metas de carboidrato por refeição. O fracionamento das refeições, né, para não ter grandes volumes de uma vez, deveria ser em no mínimo 6 refeições diárias, com as metas de carboidrato por refeição. Para as gestantes que usam insulina, principalmente insulina de ação rápida para cobrir as refeições, o padrão ouro para controle da glicemia é o ajuste da dose de insulina prandial ou da refeição, de acordo com o conteúdo de carboidrato ingerido. Então, a contagem de carboidratos ela é recomendada para as gestantes que usam insulina rápida durante as refeições, na gestação também. E para prover uma segurança maior para essas mulheres que usam insulina, elas devem ingerir uma ceia, né? uma alimentação, um lanche antes de deitar, antes de dormir. Deve prover 25 gramas de carboidratos complexos, além de proteínas e gorduras, para evitar a hipoglicemia noturna. É muito comum durante o período noturno, né, o desenvolvimento grande do bebê e realmente esse aporte de glicose para o bebê, facilitando as quedas bruscas de glicose durante a gestação de mulheres diabéticas. Então, 25 gramas de carboidratos complexos, né? Carboidratos complexos seriam com uma digestão um pouco mais lenta. Então, é interessante que utilizar também
alimentos ricos em proteínas e gorduras, além de fibras, né, para poder ter uma absorção mais lenta dessa glicose noturna e não ter picos de glicemia, nem ter quedas bruscas de glicose. Chegamos ao fim da nossa exposição, gostaria de agradecer muito e sugerir que seguisse, né, o nosso canal do YouTube, Diabetes Saúde, e qualquer necessidade de contato e comentários, estou à disposição.